Bom dia, meus amigos aqui do meu canal, espero encontrá-los bem nessa manhã que eu estou gravando aqui a nossa palestra. Nós vamos falar sobre o despertar da consciência para uma nova era. E essas reflexões nós sempre fazemos à luz da doutrina espírita, que tem por base os 5 livros da codificação da doutrina espírita. São temas importantes, são temas relevantes para a nossa jornada de evolução, de crescimento na Terra. E eu queria falar então com vocês sobre esse novo momento da Terra. É um momento grave que a Terra passa, de transformação, de renovação dos habitantes da Terra e também da Terra, porque Deus renova os seres como renova os mundos. Nós temos lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo a classificação dos mundos que Kardec nos traz de uma forma bastante didática, bastante fácil de compreender. E nós hoje nos encontramos no mundo de provas e expiações. Caminhamos para a renovação, para a nova era, que seria então um mundo de transição chamado de regeneração. Hoje nós temos um mundo em que a inteligência já avançou muito, né? Temos tecnologias, temos segurança, temos comodidades, prazeres, muitas coisas foram feitas para trazer bem-estar para a humanidade. Contudo, a evolução moral, aquela em que nós colocamos como base nossos valores essenciais de espíritos imortais, de seres humanos de bem, nós ainda estamos bastante longe daquilo que é o necessário, daquilo que é importante para a nossa evolução. Jesus nos trouxe algumas informações relevantes quando ele nos apresentou a Boa Nova. E ele, numa conversa com Nicodemos, em João 3,3, ele nos falou sobre a necessidade de renascer de novo. Então ele falava ali de uma jornada espiritual, de uma jornada de evolução espiritual, onde nós desenvolvemos intelectual, nós desenvolvemos moral, mas nós precisamos renascer inúmeras vezes para que possamos fazer essa evolução intelectual e moral, que é a necessária para que um dia nós possamos alcançar a meta final, que é a perfeição moral. Por isso Jesus também mencionou lá no Sermão do Monte. Ele finaliza o Sermão do Monte, quando ele nos apresenta uma lista de virtudes que são as bem-aventuranças, ele finaliza dizendo: sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai que estás nos céus. Então veja que Jesus comentou sobre esse tema importante, sobre um tema relevante da vida, que a própria filosofia nos apresenta, mas não fechou o entendimento, porque para a filosofia faltou o elemento espiritual. Então quem nós somos? O que estamos fazendo aqui? Nascemos com qual objetivo? Existe um propósito para a nossa vida? Quando encerrarmos a vida física, quando deixarmos o corpo físico, para onde iremos? São questões fundamentais da vida. E a doutrina espírita nos traz, na sua base fundamental, nos seus elementos essenciais, a base que fundamenta, né, toda a doutrina espírita, ela nos apresenta a imortalidade da alma, ou seja, somos seres espirituais, imortais. Não morreremos nunca. E nos apresenta também a reencarnação, ou seja, nos diz que estamos aqui em um processo, uma jornada espiritual para desenvolvermos inteligência e moral, valores essenciais do espírito, valores de bem, e a nossa meta final, nosso alvo final é a perfeição moral. Isso é a base da doutrina espírita. Então, é importante nós pensarmos em imortalidade da alma para compreender a vida de forma mais profunda, e é importante também entendermos a reencarnação como forma para justificar as anomalias que existem no mundo, a diversidade de destinos e de dor. Sem esses dois princípios, a imortalidade da alma e a reencarnação, tudo pareceria um grande caos e uma grande injustiça, em razão das dores muito diferentes, em razão dos destinos muito diferentes que existem na Terra. Vamos pensar aqui para todos aqueles que ainda têm dúvida sobre a continuidade da vida. Vamos pensar aqui sobre os atributos de Deus. Para nós, na doutrina espírita, Deus é inteligência suprema,
é causa primária de todas as coisas, criou tudo quanto existe, e Ele é soberana justiça e bondade. Então, não existe nada que Deus faça, minimamente, que possa haver algum mínimo de injustiça ou algum mínimo de não bondade, né? De que falte em algum nível a bondade de Deus. Sendo assim, se existem diversos destinos e se existem níveis diferentes de dor, Deus pareceria injusto? Vamos pensar sobre isso. Então, quando alguém nasce, já nasce numa condição de total miséria. Quando alguém nasce numa condição bem melhor de recursos financeiros, com mais conforto, onde não falte nada. Quando uma mãe recebe um filho que tem um desafio de saúde por uma vida inteira e uma mãe recebe um filho que é totalmente saudável. Quando alguém nasce já com um desafio de saúde e o outro nasce num corpo saudável. Quando nós analisamos essas questões, alguns destinos muito diferentes de outros, alguns nascem já com inteligência, com talentos desenvolvidos, música, artes, comunicação, e outros com mais limitações. Pensamos, onde é a justiça de Deus? Não nos pareceria mais lógico, mais racional entender que existe uma continuidade da vida e que existe uma vida anterior a essa em que nós nascemos? Ou seja, a pré-existência da vida e a imortalidade da alma? Não seria mais lógico, mais racional existir algo além dessa vida, desse corpo físico? Nos parece que sim. E aí a doutrina espírita então vem nos apresentar a imortalidade da alma e a reencarnação como necessidade, como prova da justiça de Deus, prova da justiça divina. Porque se eu não levar em conta que eu já vivi outras vidas, que eu estou reencarnando aqui agora, para novos aprendizados, para alguma reparação, para alguma expiação, um resgate necessário para a minha jornada espiritual, Deus pareceria injusto. Então há necessidade de nós levarmos em conta a reencarnação. Então, a justiça divina, ela repousa na reencarnação, sem o que Deus pareceria injusto. Vamos pensar aqui, já vivemos inúmeras existências. Essa é mais uma delas. Nessas existências anteriores, nas vidas anteriores, nós nos afastamos das leis de Deus. Deus possui leis. Deus nos apresenta diretrizes para a nossa jornada. E toda vez que nós nos afastamos das leis de Deus, nós podemos causar prejuízo a nós mesmos e prejuízos a outras pessoas. E toda vez que eu causo dor ou prejuízo a outra pessoa, há necessidade de reparação dessa falta, há necessidade de reajuste com a lei. Ou, quando eu também causo prejuízos a mim mesmo, quando eu me afasto da lei de Deus, há necessidade para um novo aprendizado, uma experiência desafiadora que nós chamamos de expiação. Então, a diversidade de destinos que existe hoje, a diversidade de dores, de aflições que existem hoje no mundo, elas estão relacionadas com as escolhas que eu fiz nas outras vidas. O meu presente atual, seja ele com muitas coisas boas, seja ele com muitos desafios, ele está relacionado com o meu passado, com as minhas vidas anteriores e com as escolhas em que eu me afastei da lei de Deus. Toda vez que eu me afasto de Deus, toda vez que eu me afasto da sua vontade, das suas leis, eu estou realizando o mal. E aí há necessidade de reparação, de expiação e de novos aprendizados em cada reencarnação. Então, a encarnação atual, ela tem um objetivo. Na questão 196 do Livro dos Espíritos, eles nos dizem, né, a resposta que é dada ali no livro, que a encarnação ela tem o objetivo de depuração. Então, é um filtro depurador. A cada vida, a cada nova existência, eu vou eliminando as minhas impurezas, eu vou eliminando as minhas imperfeições. Lembrando que existe uma seta apontada para Deus. Nessa seta apontada para Deus, que é o sentido da nossa vida, nós temos um propósito maior. E nesse propósito é aprender que a cada vida, a cada encarnação, eu vou nascer com compromissos e deveres assumidos, que estão relacionadas com as escolhas que eu fiz no passado, e agora há necessidade de um novo comportamento, de uma nova postura diante da vida.
Eu nasço então com esses compromissos, com esses deveres, mas o objetivo da encarnação é sempre a depuração, a eliminação das minhas imperfeições e a consolidação e a construção de virtudes, de qualidades para mim. Tem um ponto bastante interessante em que Jesus comenta sobre quais são os valores essenciais da vida, o que são os valores fundamentais da vida que nós temos que prestar atenção. E tem uma passagem que Jesus comenta, que está em Lucas 10:38, que é a passagem de Marta e Maria. Quando Jesus, então, caminhando por Betânia, ele passa, entra na casa de Lázaro, eram 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria, e aí ele conversa com as duas. Ele entra na casa, Marta está fazendo a limpeza da casa, a faxina da casa, né? Aí vamos nos lembrar quantas pessoas têm toque de limpeza, né? Talvez Marta fosse uma dessas pessoas, ela tinha toque de limpeza. E aí ela, conversando ali, conversa, mas continua fazendo a faxina. E Maria fica tão encantada com a presença do mestre, era o mestre que estava ali na casa dela, né? E para nós, na doutrina espírita, Jesus é o nosso guia, Jesus é o nosso modelo, Jesus é a nossa referência de evolução espiritual. Então, o modelo, o guia, ele vai nos mostrar o caminho, o melhor caminho para alcançar a nossa proximidade com Deus, e ele vai ser o modelo, aquele modelo que eu vou copiar. Então, tudo aquilo que Jesus falou, ensinou, demonstrou, exemplificou, é o modelo que nós, humanidade, podemos um dia alcançar, que é o modelo da nossa perfeição aqui na Terra, da nossa perfeição moral na Terra, é Jesus. Então, tudo que Jesus falava para nós, ensinava e falava, são palavras de vida eterna, são palavras dirigidas à nossa alma, e elas representam exemplos importantes para a nossa evolução espiritual. E ali, então, naquela conversa, Maria estava deslumbrada, olhando para o mestre, ouvindo as suas palavras de vida eterna. Marta fica fazendo a faxina, a limpeza, e aí chega uma hora que ela fica incomodada, e ela fala assim: mestre, o senhor não acha que a Maria deveria me ajudar a limpar a casa? Eu estou aqui limpando tudo sozinha e ela está aí sentada, né, aos seus pés, ouvindo suas palavras. E aí, Jesus então responde para ela, nos lembrando daquilo que realmente é fundamental e essencial na nossa vida. Ele diz: Marta, Marta, vos inquietais com muitas coisas, porém somente uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, aquela que nunca será tirada dela. Jesus então falava dos valores essenciais da alma, falava dos valores eternos da alma. Toda aquisição que eu fizer, desenvolvimento de inteligência, conteúdos que eu adquiro, toda ação no bem que eu fizer, aquela palavra de carinho, de consolo, de acolhimento a alguém, aquele elogio que eu faço, o bem que eu faço nas relações familiares, nas relações com amigos, no ambiente onde eu trabalho, todo bem, toda fraternidade, toda atitude de amor, de bondade, de generosidade são aquisições para o meu espírito. E essas aquisições espirituais eu levo comigo para onde eu for. Então nós estamos falando aqui de uma jornada espiritual, onde eu vou viver ainda muitas vidas sucessivas. E de retorno ao mundo espiritual, à vida espiritual, que nós chamamos de vida futura, o que é que eu vou levar comigo? Apenas as minhas aquisições espirituais, apenas aquilo que eu adquiri que está aqui dentro de mim, que está comigo, porque a minha casa, o meu carro, o meu cargo, os meus títulos acadêmicos, todas as faculdades que eu fiz, as pós, o mestrado, o doutorado, nada disso vai ser levado comigo. Ele vai apenas como uma aquisição de desenvolvimento da minha inteligência que eu adquiri. Porém, tudo aquilo que é material é passageiro, e tudo aquilo que é material e passageiro vai ficar aqui, não vai comigo como valores eternos da alma. E isso é muito importante nós pensarmos, ela tem um impacto muito grande, porque vivi vidas anteriores, vou viver ainda muitas vidas sucessivas, quer dizer que o que eu estou fazendo hoje no meu presente, as escolhas que eu estou fazendo, as decisões que eu estou tomando, alinhadas às leis de Deus, distantes das leis de Deus, leis divinas são leis da própria vida.
leis profundas da vida que vão nos chegando. E toda vez que eu me afasto delas, eu estou plantando o meu futuro. Ele pode ser com boas escolhas ou más escolhas. Então isso é muito importante nós pensarmos em vida futura, vida espiritual. Porque o meu presente hoje está ditando o meu futuro. E tudo que eu estou vivendo hoje no meu presente, seja de desafios na minha família, seja de desafios no meu trabalho, seja de desafios com relacionamentos, no mundo corporativo, na casa espírita, onde estiver, todas as dificuldades que eu estou vivendo, financeiras, todas elas estão relacionadas com as escolhas que eu fiz nessa vida, nas vidas anteriores. E agora eu colho as consequências dos meus atos, ou seja, eu fico frente a frente com essas consequências. E é importante nós pensarmos sobre isso. Por quê? Para que a gente não saia por aí fazendo coisas sem pensar, achando que não haverá consequências. Porque muitas pessoas pensam assim: isso aqui não é condenável pela lei humana, então tá tudo bem, tá tudo certo, ninguém tá vendo. Mas não é assim que funciona. Porque toda falta, todo mal que eu faço, todo prejuízo que eu causo a alguém, deverá ser reparado perante a justiça divina. Não existe nenhuma falta, a mínima falta, que vai passar sem que haja a lei de causa e efeito que entre em ação, sem que haja o reajuste necessário com a justiça divina. Nenhuma falta passa despercebida, ainda que a lei humana não tenha pego, não tenha sido validado, não tenha sido visto pela lei humana. Veja que isso é muito importante, para não sairmos por aí tomando decisões, fazendo prejuízos, causando prejuízos a alguém, causando dor às outras pessoas. Vou dar 2 exemplos aqui. Infidelidade no relacionamento. Quantas pessoas agem com desrespeito ao sentimento do outro, com desrespeito àquilo que é o combinado, que é a proposta de um relacionamento onde há respeito, fidelidade. E aí você age com infidelidade, você fere o outro, você magoa, e aí você não respeita o sentimento do outro. Então, isso vai gerar consequências no seu destino. Algumas agora, algumas na próxima existência, que haverá necessidade de reparação. Então, infidelidade é um ponto em que muitas vezes a lei humana não vai pegar. Muitas vezes as outras pessoas não vão saber, mas isso gera dor, gera prejuízo no outro e terá que ser reparado. Um outro ponto, quando você no teu trabalho profissional, você, seja por um comentário, seja por uma intriga, seja por uma situação ali que aconteceu, você prejudica alguém e esse alguém perde o cargo, esse alguém perde o trabalho, perde o emprego, em razão da sua fala, em razão de alguma atitude sua. Quer dizer, você causou prejuízo e dor ao outro. Essa atitude também deverá ser reparada. E às vezes a reparação, ela acontece na próxima existência e muitas vezes não é algo assim tão simples, é algo mais doloroso. Por isso que é importante nós estarmos com a consciência bastante desperta ao que é valor do espírito, aquilo que é essencial, que são valores eternos da alma, para não sairmos por aí agindo sem consciência do que estamos fazendo, sem lucidez nas decisões, sem discernimento nas decisões, porque todo prejuízo deverá ser reparado. Tem uma questão muito interessante no Livro dos Espíritos, que é a questão 85, que nos lembra, nos traz o alerta, nos chama a atenção. Essa vida é apenas uma existência, como se fosse uma série da Netflix. Ela é apenas um episódio dessa série da nossa jornada espiritual, dessa série que é a nossa jornada espiritual. Então essa existência e esse mundo físico que existe, ele existe apenas para que a gente possa renascer inúmeras vezes, fazermos nosso aperfeiçoamento, nossa purificação. Mas na questão 85 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec, eles são muito claros quando eles dizem que se ocorrer qualquer prejuízo ao mundo físico, uma tragédia, algo que possa destruir o mundo físico, não aconteceria nada com o mundo espiritual. Nada. Então o mundo espiritual não seria abalado com absolutamente nada. Isso nos chama a atenção para que mais uma vez nós pensemos, a vida continua, quando deixamos o corpo físico, a vida segue o seu curso, no mundo espiritual, na vida espiritual ou na vida futura, como vocês queiram chamar, que acharem melhor, mas a vida segue o seu curso.
Então isso é mais uma demonstração, até mesmo impactante quando nós lemos essa resposta, de que se o mundo físico for abalado completamente, não vai acontecer nada com o mundo espiritual. Nós vamos seguir a nossa jornada espiritual como sempre foi. E isso nos chama atenção. É mais um ponto para nós pensarmos. Nós não estamos aqui apenas para viver aquilo que são os convites da matéria, os chamados da matéria, as agendas materiais. Sim, temos compromissos, temos responsabilidades materiais, são importantes, né, que trazem conforto, trabalho, inteligência para nós. Mas nós temos que ter em mente que cada escolha, cada decisão, cada direcionamento que nós damos para a nossa vida, eles têm que ter o aspecto espiritual, não pode ser apenas o aspecto material, é preciso ter equilíbrio na vida. Quanto eu estou cuidando das questões da aquisição espiritual, quanto eu estou prezando pelos valores dos meus relacionamentos, da minha família, não é, dos relacionamentos no meu trabalho, quanto eu estou cuidando de edificar qualidades mesmo, virtudes em mim. Será que eu estou pensando nessas questões profundas da vida? Isso é construir espiritualidade. Espiritualidade no dia a dia é assim, como é que eu levanto da cama? Eu levanto e coloco os pés fora da cama, com gratidão, com alegria pela vida, com alegria pela saúde, por eu poder levantar, por eu ter um trabalho, por eu estar aqui na minha casa, vivo, com saúde, ou eu levanto reclamando? Espiritualidade é dar valor para aquilo que realmente tem valor, para aquilo que realmente são aquisições para nós, para o nosso espírito, que nós vamos levar para onde nós formos. Ninguém nunca vai nos tirar, como a Maria, da passagem Marta e Maria. Espiritualidade é como eu chego na padaria e peço o pão, como eu cumprimento a pessoa que vai me entregar o pão, o bom dia que eu dou, a alegria com que eu chego nos ambientes, a energia com que eu levo para os ambientes, o impacto que eu causo no coração das pessoas, seja de bondade, generosidade, seja de respeito, seja de tolerância àqueles que pensam diferente de mim. Isso é espiritualidade, é como eu chego no meu trabalho e vou cumprimentando e falando bom dia para as pessoas. Então é construção diária. E não apenas ser tomado pela agenda material, não apenas ser tomado por aquilo que eu vou deixar, não é? O cargo, os títulos acadêmicos, às vezes nós nos desviamos de tal forma, ficamos iludidos, distraídos, somos arrastados pelas agendas materiais, pensamos apenas em prazeres, em aproveitar o tempo, né, com prazeres, são distrações, são ilusões que nos afastam daquilo que nós viemos fazer aqui. Todos renascemos com compromissos, todos temos um projeto reencarnatório, e nesse projeto tem uma cota que é compromisso, que é dever, que está relacionado com a reparação para o outro, que está relacionado com o meu resgate, que é a minha expiação, e está relacionado com novos aprendizados, construir virtudes, mais paciência, mais bondade, mais respeito, mais tolerância, menos egoísmo, menos soberba, menos arrogância. É construção de virtudes, tem uma essência estarmos encarnados, tem um propósito maior, tem um sentido, tem uma seta apontada para Deus. Tem uma necessidade de aperfeiçoamento espiritual. Não estamos na Terra em férias. Então é preciso pensar sobre isso. Nós estamos hoje na condição de espíritos imperfeitos. Está lá na questão 101 do Livro dos Espíritos. E nós precisamos dar o próximo passo o próximo passo para a escala dos espíritos é espíritos bons, que visam, que buscam viver o bem, o respeito à fraternidade em todos os ambientes, que buscam o respeito também pela natureza, pelo meio ambiente, pelo planeta. Então, o próximo passo é aquele que quer ardentemente viver o bem. Esses são os espíritos bons, e é para isso que nós estamos encarnados, é para isso que nós reencarnamos inúmeras vezes, para alcançar um dia a meta final, que é a perfeição moral. Tem um ponto bastante interessante para nós refletirmos aqui. Eu pensei em 3 níveis de consciência. 3 níveis. O primeiro nível, ele diz, né, eu tô denominando aqui sem qualquer julgamento, mas coloquei aqui como distraído. Porque muitas vezes nós sabemos que a vida principal é a vida espiritual, mas quando chegamos aqui na Terra, ficamos tão distraídos com as demandas materiais, ficamos tão distraídos com as agendas materiais,
que nos esquecemos dos nossos compromissos espirituais. Vivemos distraídos, iludidos, e aí até mesmo, acreditamos em algo além da vida. Acreditamos que existe vida após a morte do corpo físico. Eu acho que tem alguma coisa assim, Estou classificando aqui esse nível de distraído. Eu acho que tem alguma coisa mesmo além da morte do corpo físico. Mas eu não vou pensar nisso agora não. E aí, o acreditar que tem, acho que eu acredito, não é suficientemente forte para querer buscar mais informação, para querer compreender mais. E aí ele fica, então, ali distraído, às vezes iludido, com as demandas materiais, com as atividades da matéria. Vou dar aqui um exemplo, pode ser, as pessoas que vão apenas nas palestras espíritas, as pessoas que vão lá, às vezes tomam apenas o passe, mas a vontade ou acreditar que existe algo além não é suficiente para ela buscar algo mais. Quero me aprofundar, quero entender como é que é isso, quero ler alguma coisa, quero estudar alguma coisa aí na casa espírita, nos estudos que tem, para entender um pouco mais sobre isso. Ainda a vontade ela é fraca, ainda a distração e a ilusão talvez seja maior e a disposição ainda não é tão grande, então ele continua ali distraído. Nós temos aquele que está com a consciência meio desperta. Consciência meio desperta já compreende, sim, entende que existe a continuidade da vida, a vida não acaba em uma existência física. Já buscou até mesmo, além das palestras, um estudo na casa, onde ele busca o estudo ali da codificação. Já compreendeu, conheceu, já tomou conhecimento de dos princípios da doutrina espírita, tem ali algum conhecimento, já estudou praticamente toda a codificação. Contudo, esse conhecimento que foi absorvido, ele é apenas superficial. O que significa apenas superficial? Significa que ele tem todo o conhecimento que está ali, viu, pensou um pouco sobre, mas ele não aprofundou o conhecimento recebido no nível de começar a pegar esse conhecimento e comparar com ele mesmo. Para isso, nós precisamos olhar para dentro de nós. É preciso uma reflexão interior. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Quais são minhas fragilidades, que nós chamamos de imperfeições, que me atrapalham, minhas escolhas, que atrapalham minha vida. E aí eu pego todo o conteúdo que eu estou tomando conhecimento nos meus estudos, começo a comparar com quem eu sou para fazer a transformação necessária para o próximo passo, que é um ser humano de bem. Porém, essa pessoa que está meio distraída, ela já tem muito conhecimento, ela já está dentro da casa espírita talvez há muitos anos, ou ela tem muito conhecimento das leis de vida, das leis da vida, das leis de Deus, porém ainda não começou um movimento de análise interior, de análise íntima para começar a transformação. Então ela está ali, tem bastante conteúdo já arquivado, porém ele está todo no raciocínio, ainda não foi para o coração para falar assim, tá, eu preciso mudar. Tem um ponto aqui que não é legal, tem um ponto aqui que eu estou totalmente afastado da proposta de Deus, e aí eu preciso fazer minha transformação interior. Então essa pessoa ainda não está nesse movimento. Algumas pessoas até frequentam a casa espírita 5, 6 vezes por semana, ou qualquer outro templo, 5, 6 vezes por semana, participam das ações externas, ações sociais, tarefas mesmo na casa espírita ou nos templos, contudo, é apenas exterior. O interior, ele está do mesmo jeito que ele era quando entrou lá no templo, 5, 6, 10 anos, 20 anos de casa espírita. Então você pode ter uma atividade todos os dias da semana, você pode fazer várias ações sociais, porém essas ações, elas ainda, embora causem um impacto positivo porque ajudam outras pessoas de forma material, e as pessoas precisam mesmo de ajuda material, alimento, roupas, mas aquela transformação interior que é todo o conteúdo que eu estou absorvendo, eu vou conhecer, compreender para começar a transformar o meu mundo interior, isso ainda não está sendo feito. Então as ações, elas ficam mais no exterior, Muitas vezes até algumas pessoas contabilizam os créditos, Nossa, eu já fiz tantas ações, então estou acumulando créditos divinos.
Porém, aquilo que vai dar estabilidade, aquilo que vai dar serenidade, paz ao coração e felicidade plena é aquilo que eu adquiri internamente. É toda a transformação que eu fiz internamente para ser um ser humano melhor. Essa é a que vai me trazer a paz, a serenidade, a felicidade plena lá na continuidade da vida, na próxima existência, na vida futura. Então não é somente as ações exteriores. As ações exteriores, elas são muito importantes porque elas acalmam, amenizam a dor do próximo. Porém, aquilo que transforma e que torna a minha consciência mais desperta é aquilo que eu transformei interiormente. E aí o terceiro nível eu coloco como consciência desperta. Então é aquele que buscou o sentido da vida, buscou entender quais são as leis da vida, quais são as leis divinas, estudou, compreendeu profundamente, sentiu profundamente tudo isso que está aprendendo, sentiu inclusive a necessidade de transformação. E aí então ele sente e aplica na própria vida, ele coloca em prática. Não vai acertar todas as vezes, não é tudo de uma vez, porque ninguém constrói virtudes de uma hora para outra. Virtudes são construídas aos poucos. Virtudes são construídas, hoje eu acerto, amanhã eu erro, mas eu estou firme, eu estou forte, a minha vontade ela é firme, eu quero fazer essa transformação para que eu possa plantar mais felicidade plena na minha vida, para que eu possa plantar mais consciência desperta, mais consciência tranquila, mais paz. Então eu mantenho firme a decisão de transformação naquele ponto que para mim ainda é uma fragilidade. Então, essa consciência desperta, ela entende que caminhar para a sua iluminação e caminhar para Deus é buscar conhecimento profundo das leis da vida, mas também buscar o seu próprio autoconhecimento, porque não tem autoiluminação sem transformação interior. Então, eu me olho, vejo aquilo que está muito bom, muito legal, que são já virtudes conquistadas, fico feliz, né? Minha autoestima fica em alta com tudo aquilo que eu já tenho, que eu já conquistei, mas eu estou atento àquilo que para mim ainda é um ponto de fragilidade, seja violência, seja intolerância, seja a falta de paciência, todas essas são virtudes que nós precisamos construir. Então eu estou atento e aí eu começo então o trabalho de vencer a mim mesmo. Não é vencer a ninguém nem me comparar com ninguém, sou eu comigo mesmo. Trabalhar a minha transformação interior para a minha iluminação que vai me levar, vai me aproximar cada vez mais de Deus, que é o sentido da seta, né? Tem uma seta apontada para Deus. Tem uma questão que nós refletimos, que nos tira muitas vezes da nossa ilusão, do sono, né? Emmanuel, ele fala muito do sono da ilusão. Então, muitas vezes aqui encarnados, nos esquecemos da nossa condição de seres espirituais, nos esquecemos que o mundo espiritual, ou a vida futura, é a vida principal. E aí ficamos aqui, dormimos o sono da ilusão, o sono da distração, somente atendendo às agendas materiais, somente atendendo à alimentação, a vícios, a prazeres, a títulos. Esquecemos dos valores mais importantes da alma, esquecemos de construir relações amorosas, respeitosas, mais fraternas, na nossa família, nos ambientes por onde passamos, nos deixamos arrastar pelas camadas do nosso orgulho e do nosso egoísmo, da nossa soberba, e por isso abafamos a nossa consciência. E aí, Emmanuel nos diz, né, que estamos dormindo o sono da ilusão, da teimosia, da rebeldia. E tem um ponto que nos tira, tem algo que acontece na nossa vida que nos tira desse sono da ilusão e da distração, que é a dor. É complicado e complexo pensarmos que a dor nos desperta do nosso sono da ilusão, mas é isso, a dor é o chamado ao despertar de consciência. Por quê? Porque todos nós nascemos com compromissos, como eu falei, deveres assumidos antes de reencarnar. Nossos amigos espirituais, nossos anjos protetores, nossos mentores nos ajudaram a elaborar essa reencarnação atual. E aí nós ficamos aqui esquecidos, atendendo apenas as demandas materiais, as agendas corridas, são lotadas nossas agendas materiais. E esquecemos daquilo que combinamos antes de renascer, dos nossos compromissos espirituais. Então toda vez que nós nos afastamos dos nossos compromissos, a vida nos manda sinais.
Deus nos manda sinais e permite situações de dor que nós atraímos em razão do nosso caráter, em razão do nosso modo de ser e de agir, nós atraímos para nós, mas elas são alertas. Então essas situações de dor são alertas que nos chamam de volta ao caminho traçado, porque nós nos afastamos dele. Esse é o ponto. A dor, ela tem esse chamado ao despertar de consciência. Então, se eu nasci com um compromisso espiritual, uma necessidade de aprendizado em relação aos relacionamentos afetivos, e eu continuo sendo infiel nos meus relacionamentos, a dor vai bater na minha porta. Se eu aprendi com uma necessidade, se eu nasci com uma necessidade de aprendizado na área do dinheiro e eu continuo apenas vivendo em função de acumular bens, de acumular dinheiro, passando por cima da minha família, deixando de estar presente, deixando de estar junto dos meus filhos, na presença e na orientação e na educação, a dor vai bater na minha porta. Se eu nasci com necessidade de respeito ao meu corpo, à minha saúde física, à minha saúde espiritual, e eu vivo a minha vida apenas pensando em alimentos, né? Me excedendo com relação a alimentos, me excedendo com relação a vícios, drogas, álcool, a dor vai bater na minha porta, muitas vezes através de um desafio de saúde. Se eu renasci com uma necessidade de aprendizado para ser mais tolerante, ou seja, a minha deficiência, a minha fragilidade é a intolerância. Intolerância, ela existe, a raiz da intolerância é em qualquer coisa. Não é só temos a intolerância religiosa, a política, que são as mais ostensivas, mas nós temos todo tipo de intolerância, orientação sexual. Às vezes a gente tem intolerância até mesmo no jeito de lavar louça. Eu acho que o jeito de lavar louça é só o meu jeito é o certo. Então, intolerância nas pequenas coisinhas, nas pequenas coisas do dia a dia, nas pequenas coisas da convivência no lar, na rotina da casa, na rotina do meu trabalho. Intolerância. Se eu nasci com um desafio para superar essa raiz de intolerância que ainda está dentro do meu coração, dentro da minha alma, e eu continuo sendo intransigente, achando que só eu estou certo, só eu penso certo, que a minha ideia está certa, o meu modo de pensar e de fazer as coisas é só o certo, eu estou com a verdade sempre, a dor vai bater na minha porta. Se eu nasci com uma necessidade de aprendizado na área do sexo e eu fico achando que a vida é somente sensações, eu fico buscando apenas satisfazer as sensações físicas, né, levadas ao sexo, a dor vai bater na minha porta, porque eu estou agindo, às vezes, muitas vezes, com desrespeito ao sentimento do outro, com desrespeito ao sentimento e ao respeito que eu devo ter num relacionamento com o outro. E aí eu vou também, a dor vai bater na minha porta. Então todos nascemos com necessidade de aprendizado. Paulo, apóstolo, dizia para nós que a tribulação traz fortaleza moral. Então muitas vezes esses momentos de dores são experiências em que nós vamos desenvolver maturidade espiritual, maturidade emocional, porque muitas vezes agimos como crianças emocionais. E essas experiências dolorosas nos trazem a maturidade espiritual e emocional. Porém, para que elas realmente sejam experiências que nos trazem resiliência, disciplina, força, coragem, é necessário obediência e resignação a Deus. Porque se for na revolta e na teimosia, essa experiência ela não vai servir de aprendizado para mim. Eu não vou sair mais maduro dessa experiência. É necessário, então, que não haja teimosia e nem rebeldia com Deus, porque Deus é soberanamente bom e justo e nada do que Ele fizer pode nos prejudicar. Ao contrário, tudo que chega até a nossa vida, ainda que seja doloroso, sempre terá um fim útil, um fim positivo. O bem vai chegar depois através de um grande aprendizado, um grande amadurecimento para todos nós, e importante para a nossa jornada espiritual aqui na Terra. Nós pensamos, com relação ao que falamos do despertar de consciência, que a consciência ela está abafada por conta do nosso orgulho e do nosso egoísmo, das camadas que nós fomos acumulando ao longo dessas inúmeras existências que vivemos, anteriores e na atual. Porém, Deus, para garantir que nós não nos afastaríamos, para garantir que a gente estaria sempre ali conectado com o que Ele espera de cada um de nós, Ele gravou em nossa consciência as suas leis. Então as leis divinas estão gravadas em nossa consciência. Está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. E se está gravada, por que
nós não fazemos o que precisa ser feito? Por que nós nos afastamos da vontade e das leis de Deus? Porque em razão das nossas escolhas, nós vamos agindo com tanta soberba, com tanta arrogância, pensando só em nós, atropelando o sentimento dos outros, atropelando as relações, não respeitando muitas vezes a situação que está colocada. Entramos numa revolta, entramos na teimosia, entramos na ilusão e na distração, porque muitas vezes são fugas. Quantas vezes nós sabemos o que precisa ser feito? Quantas vezes nós temos já consciência do que precisa ser mudado, do que precisa ser transformado? Eu já tenho consciência disso, mas é difícil e aí eu tenho medo, eu tenho receio, e aí eu vivo com medo e muitas vezes na fuga. E na fuga eu vou então em busca daquilo que é material, porque o que é material vai abafando minha consciência. Eu vou ali buscando, estou lotando a minha agenda, eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa para fazer, tanta coisa para executar, que eu não tenho tempo para pensar nas questões importantes da minha transformação interior. Eu sei o que precisa, mas eu não quero pensar porque eu tenho receio, eu tenho medo, então eu viro para fuga. E aí eu deixo passar as questões fundamentais da vida e vou apenas atendendo às demandas materiais, por medo, por receio, por fuga. Mas pensem que a humanidade está adoecendo em razão das questões fundamentais, essenciais dos seres, do ser humano, que estão ficando. E aí nós vamos buscando apenas preencher aquilo que é material, porém nós somos seres espirituais. Então, quando bater um vazio, quando bate um anseio, o anseio não é de coisa material. Embora a gente busque a coisa material para suprir essa falta, essa carência, essa ausência. Mas o que nós temos é anseio de alimento espiritual. O que nós temos são anseios da alma, que não vão poder ser preenchidos com prazeres, viagens. Tudo isso traz para nós algum conforto, traz alegria momentânea, mas depois a vida continua. E como vai ser depois que acabar a viagem? E como vai ser depois que eu conquistar aquele bem material que eu queria, aquela casa, aquele carro que eu queria? Como que eu vou ser depois? Como é que eu vou continuar a minha jornada? Então eu preciso pensar nas questões fundamentais, né? Porque senão às vezes eu tô tão apegada a um cargo meu que é totalmente material, e aí eu deixo meus valores, eu deixo a minha essência, quem eu sou, quem eu posso ser, a transformação que eu preciso, as virtudes que eu já tenho, aquilo que eu preciso ainda construir de virtudes, aquilo que ainda é ponto de fragilidade, que já me fez errar em 5, 10, 20 encarnações e eu continuo errando, porque eu me apego com tanta força ao meu cargo e eu deixo passar aquilo que é necessário construir. Então veja que os valores essenciais da alma precisam ser trabalhados. Jesus nos apresentou, então, comportamentos necessários, adequados à nova era. A nova era é essa passagem que a Terra vai fazer de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Na regeneração, os espíritos já têm um desejo ardente de viver o bem. No mundo de provas e expiações, hoje, o mal ainda predomina. Tem mais pessoas ainda sem consciência, né, voltadas mais para a violência, para o egoísmo, para a soberba, para a intolerância, do que pessoas querendo realmente viver o bem. O bem ainda é tímido e discreto no mundo de provas e expiações. Mas a próxima escala, que é o mundo de regeneração, que é esse momento da nova era que a gente está vivendo, e é por isso que a intolerância está mais alta, por isso que a violência está gritante, é porque é um momento de virada da Terra. Pede comportamentos novos. Pede um novo olhar para a vida, pede um olhar para a vida sob a ótica do ser espiritual que está em trajetória, que está em processo de aperfeiçoamento espiritual. Nós temos, depois da regeneração, ainda um mundo ditoso, onde o bem vai prevalecer, onde aquele que é mau, que é violento, que é intolerante, ele vai ficar até com vergonha de manifestar sua violência e sua intolerância. Por quê? Porque o bem já vai prevalecer. E depois da próxima escala do mundo ditoso, nós temos o mundo celeste, onde vivem os espíritos puros. Eles vivem a vida eterna no seio de Deus. Eles não vão mais precisar reencarnar. Então, uma vez espírito puro vivendo no mundo celeste, não há mais a necessidade de reencarnação. Mas voltando aqui para nós, estamos vivendo um momento desafiador, que é o momento de transição para a regeneração. E esse momento, ele pede comportamentos novos, pede um ser humano mais voltado para a fraternidade, para o bem, para a paz, menos violência, menos intolerância, menos arrogância, menos egoísmo.
pensar mais não só em si e nos seus familiares, mas pensar mais no coletivo, pensar mais na dor do outro. Existe muita dor e o mundo hoje está muito indiferente à dor do próximo. Então, esse momento pede comportamentos novos. Jesus deixou uma mensagem fundamental, a base fundamental para a nossa evolução espiritual, quando ele disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Coloque Deus no centro da sua vida. Entenda que Deus é soberanamente bom e justo e tudo o que te acontece tem uma finalidade útil no seu aperfeiçoamento espiritual e moral. Deus jamais vai permitir algo que seja injusto. Deus jamais vai permitir algo que não seja bom para cada um de nós. Ainda que a dor chegue, temos que nos manter fiéis a Deus. Fidelidade. Amar a Deus não é apenas eu creio em Deus. Amar a Deus é sou fiel a Deus, apesar de todos os desafios que chegam para mim. Porque todas as dores que chegam na minha vida estão relacionadas com o meu caráter. Então eu não me revolto, eu sou obediente e resignado à vontade e às leis de Deus. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Não criar nenhum Deus maior que o nosso Deus. Deus é Pai, é amoroso e é soberanamente bom e justo. Com todos, sempre. Não existem privilégios, não existem filhos que têm mais privilégios que outros. Todos são amados integralmente por Deus. Amar a mim mesmo significa que eu entendo que eu estou numa jornada de aperfeiçoamento espiritual. Significa que eu sei que eu vou acertar, eu sei que eu vou errar, eu sei que eu vou cair e vou levantar. Mas ainda assim, eu sei que eu estou aprendendo a cada dia a ser melhor. Eu já tenho essa consciência, então eu valorizo aquilo que eu já tenho de bom, a minha melhor parte, as minhas melhores partes. E eu sei que eu preciso transformar aquilo que ainda é imperfeição, aquilo que ainda é ponto de fragilidade em mim, que já me derrubou tantas encarnações. Então agora eu estou mais consciente, eu quero fazer diferente. Vou precisar de uma vontade, uma força de vontade. Vou precisar de sacrifício. Vou precisar abrir mão de determinadas escolhas que eu fazia antes, que agora não cabe mais. Então, lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, eles respondem para nós que conseguimos vencer todas as nossas má tendências? Conseguimos vencer os nossos vícios, nossas paixões? É possível? Sim, é possível. Através do quê? Da força de vontade e do esforço. Ocorre que eles falam que nós colocamos pouco esforço. Eu não quero ser mais violento. Mas qual é o sacrifício? Qual é o esforço? Qual que é a dedicação? Qual que é a transformação diária? Pouquinho de cada vez, um primeiro passo de cada vez você está fazendo para ser menos violento. Então, é isso. É necessário uma força de vontade, mas é necessário também um esforço muito grande da nossa parte. Nosso destino está nas nossas mãos. Nossa felicidade está nas nossas mãos. E não cabe a mais ninguém a não ser a nós mesmos buscar o conhecimento, a compreensão das leis da vida, a compreensão das leis divinas, o que é correto fazer para o meu aperfeiçoamento e começar então a transformação que cabe a mim, não cabe a ninguém. E um ponto muito importante, eu preciso de auto-amor, eu preciso de autocompaixão e auto-perdão. E, fundamental, não se comparar com ninguém. Você não tem que se comparar com as virtudes ou com as imperfeições do outro. Compare-se com você mesmo. Hoje eu estou melhor que ontem? Amanhã melhor que hoje? Então eu estou fazendo aquilo que eu preciso fazer para a minha jornada espiritual. Estou com a minha consciência desperta. Consciência desperta é conhecimento das leis da vida e autoconhecimento. Eu preciso olhar para dentro de mim. Mas olhar com compaixão, entendendo que eu estou no processo. Eu vou acertar e vou errar. Mas eu tenho que ter vontade, eu tenho que ter força, eu tenho que ter esforço da minha parte. Nada vai acontecer se eu continuar parado, distraído ou iludido nas minhas demandas materiais. E o outro? Eu amo a mim mesmo, assim como eu amo o outro. O outro é a ponte que me leva até Deus. Sem o outro, não tem aperfeiçoamento espiritual. Como é que eu vou testar minha paciência? Como é que eu vou testar minha tolerância? Como é que eu vou edificar amor? Como é que eu vou edificar bondade, compaixão, generosidade sem o outro? Eu preciso do outro. Então o outro, como eu, está num processo de acertos, de erros, de aprendizados. Por isso eu tenho que olhar para o outro com a mesma bondade, com a mesma compaixão que eu olho para mim.
Ele também está aprendendo a ser melhor. Ele já tem muitas partes boas, mas também tem partes a serem trabalhadas. E eu olho para ele com a mesma compaixão que eu olho para mim. Se eu for muito duro e implacável comigo, eu vou ser duro e implacável com o outro. Então, bondade, compaixão, compreensão, tolerância com o outro que é diferente de mim. Deus propôs a diversidade no mundo. Olha que lindo, porque aquilo que eu tenho de bom e eu passo para o outro, e aquilo que o outro tem de bom eu aprendo com ele. Então a diversidade é maravilhosa, a gente se complementa, isso é incrível. Jesus, Deus são maravilhosos porque nos propõe essa diversidade de aprendizados, de aptidões, de inteligência, de habilidades, para que um possa colaborar com o outro. O aperfeiçoamento na Terra, ele é feito em regime de cooperação. Nós estamos todos de mãos dadas buscando a nossa evolução espiritual. E o outro é a ponte que me leva até Deus. Lembra que a seta está apontada para Deus? O outro é a ponte. Então eu preciso ter compreensão, eu preciso ter bondade, eu preciso olhar para o outro, entendendo que ele tem sim pontos de fragilidades, mas ele também está no processo como eu. Vai acertar, vai errar. Jesus nos trouxe uma lição belíssima quando ele falou, deixou muito claro que não existe convivência na Terra, não existe evolução espiritual sem perdão, porque ninguém vai conseguir conviver sem ofender o outro. Por quê? Porque eu sou imperfeito, o outro também é imperfeito, então eu vou ferir o outro e o outro vai me ferir. E Jesus então sabiamente nos explicou, né? Nos disse, olha, vocês precisam perdoar 70 vezes 7. Ou seja, vai ser necessário perdão na convivência. Sem perdão, não tem como viver com o outro, não tem como conviver. No meu trabalho, na minha família, na casa espírita, na sociedade, em qualquer lugar que eu for, alguém a qualquer momento vai me ofender. E eu também, inconscientemente, sem querer, muitas vezes, vou ofender o outro. Então é necessário perdão. Por isso Jesus falou, perdoem 70 vezes 7. É necessário perdão, é necessário compreensão, é necessário indulgência, né, com a imperfeição do outro, entender que ele também está no processo como eu, senão nós não convivemos. Então essa é a base fundamental da nossa evolução, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Despertar de consciência, então, ele é conhecimento das leis da vida, conhecimento das questões fundamentais da vida. Quem sou eu? Eu não sou meu cargo. Eu não sou o papel que eu vivo nos ambientes. Eu tenho uma essência espiritual. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui na Terra? De onde eu vim? Para onde eu vou depois que eu deixar esse corpo físico? Quais são meus compromissos espirituais assumidos que eu tenho que estar aqui agora honrando com cada um deles, para que eu possa nessa vida, no presente, plantar sementes abençoadas para o meu futuro. Então agora é a hora do conhecimento profundo das leis da vida, conhecimento profundo de mim mesmo, o meu autoconhecimento. E aí eu estarei caminhando com a minha consciência desperta, me preparando, porque a nova era, ela pede comportamentos diferentes. A nova era, ela pede condutas, posturas diferentes. Essas posturas que nós comentamos aqui, que nós encontramos no roteiro, no evangelho deixado pelo Cristo. Lá contém o roteiro de sabedoria de vida e de construção de felicidade plena, que é o que todos nós almejamos. Então, despertar é conhecer as leis da vida. Despertar é conhecer a mim mesmo, interiormente, profundamente, para fazer a transformação necessária para o caráter do ser humano de bem, que é o caráter que é esperado na nova era. Que Jesus abençoe a nossa caminhada com muita luz, muita sabedoria, muita paz, muito amor e que nós possamos fazer muitas escolhas boas para o nosso futuro. Que Deus abençoe a todos. Beijo no coração.